Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos juntos, vamos continuar aqui a nossa meditação, buscando compreender aquilo que Deus quer que compreendamos na palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final deixar o seu gostei ou não gostei. Quem disse que você poderia fazer isso? É o tema da lição desse dia. Aquela ação de Jesus expulsar os cambistas do templo feriu o ego dos sacerdotes, dos líderes das sinagogas e do próprio templo que faziam exatamente essas coisas. Jesus, no dia seguinte, volta ao templo e encontra com esses homens que lhes faz a seguinte pergunta. Escute bem o texto. Capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim, ó. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou com que tal autoridade, ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? É uma pergunta, né? Claro que essa pergunta aqui era tendenciosa. A intenção era colocar Jesus numa armadilha. Se ele caísse, eles teriam plenas condições de acusarem a Cristo. Se eles dissessem, Jesus, dissesse que a sua autoridade era divina, eles o ridicularizariam, porque encarava Jesus como um mero carpinteiro. Se ele dissesse que a autoridade dada a ele era uma autoridade humana, aí, mais uma vez, traria descrédito a Cristo, tornando-o como um tolo. Como que você pode entrar no templo justificando uma autoridade humana? Isso é impossível. Então Jesus seria desacreditado e aí eles poderiam prendê-lo, levá-lo maniatado para a prisão, julgá-lo e depois poderiam matá-lo, né? Essa é uma pergunta capciosa, mas Jesus conseguiu enxergar a armadilha dessa pergunta. E aí respondeu contra a pergunta. Bom, eu lhes respondo essa pergunta se forem capazes de me responder uma outra que eu lhes farei. O batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus perguntou. Mas eles também eram espertos, sabendo do teor da pergunta, eles arrazoavam entre si e disseram: se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Se dissermos que é do céu, então ele nos irá. Por que vocês não creram nele? Então responderam a Jesus: não sabemos. Eles sabiam, eles estavam mentindo aqui. Quando eles disseram: não sabemos de onde vem o batismo de João, se era dos homens ou do céu, eles sabiam, no fundo eles sabiam. No entanto, disseram: não sabemos para Cristo. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem tampouco, eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus conta uma parábola para trazer aí o seu ensinamento acerca dessas coisas que aconteceram recentemente, para que os seus discípulos pudessem tirar as lições espirituais necessárias dessa ação que aconteceu. A parábola da vinha e dos trabalhadores maus. O Senhor plantou uma vinha, a cercou, cuidou dela e a arrendou aos seus trabalhadores e foi embora. No tempo devido do fruto, ele mandou um servo para recolher ou trazer para si os frutos daquela vinha. Por quê? Porque a vinha lhe pertencia. Os trabalhadores que arrendaram a vinha tomaram esse servo e o maltrataram, mandaram-no ir sem nada de volta até o seu senhor. E mandaram outro servo, que não somente esse agora o maltrataram também, como também o mataram. E muitos outros, mataram uns, maltrataram outros, e aí não sobrando mais ninguém, o Senhor disse: eu vou mandar meu próprio filho, meu filho amado. A ele
eles respeitarão. Mas quando eles viram um filho, e aí o texto diz assim, ó, este é o herdeiro, ora vamos e matemo-lo, e a herança será nossa. Você não acha interessante essa história? É claro que os fariseus, os sacerdotes, os anciãos, entenderam que Jesus estava se referindo a eles. Essa era uma parábola contada por Isaías no capítulo 5. E eles entenderam que aquela advertência seria para eles. Agora, o que é interessante é o seguinte, que o filho estava ali diante deles, que era Jesus, o próprio Jesus. E eles ainda não haviam matado a Jesus, então havia tempo deles se arrependerem. Se Jesus não amasse aquelas pessoas, se Jesus não desejasse que aqueles anciãos, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes fossem salvos, não lhe daria chance ou não se preocuparia em adverti-los com tais palavras. Olha o verso aqui, ó, o verso 12. E procurando prendê-lo, mais temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia essa parábola, então desistindo, retiraram-se. Eles compreenderam. E Jesus fez isso justamente para adverti-los, para que eles pudessem mudar a atitude em relação ao próprio Cristo, a fim de que eles pudessem também encontrar a sua salvação. Essa, como diz aqui a lição, essa parábola é uma advertência cheia de amor. Não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar Jesus, mas infelizmente outros não mudariam, manteriam a sua atitude até o final, quando eles realmente mataram um filho. Mas tem aqui uma advertência, né? O Senhor vai exterminar aqueles lavradores maus e vai passar a vinha a outros. Queridos, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Junto com a bênção vem a responsabilidade. Se eu e você temos o conhecimento, somos responsáveis por esse conhecimento. O que Deus está falando para nós hoje também é a mesma coisa, filho. Viva, filha, viva de acordo com a palavra de Deus. Seja misericordioso, bondoso e bondosa, misericordiosa, como eu sou convosco. Viva a promover a minha causa nesse mundo. Eu tenho certeza que se você assim fizer, eu tenho certeza que Deus reconhecerá esse fato, derramando sobre você e sobre a sua família as bênçãos da proteção, da prosperidade, da alegria, da salvação. Deus, Ele quer nos advertir antes que o juízo seja derramado sobre nós, a fim de que vivamos de acordo com a sua vontade, que você e eu possamos responder positivamente a esse apelo divino e hoje dizer: Senhor, nós queremos viver de acordo com a tua vontade revelada na tua palavra. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje, meu amigo, e que a graça de Cristo esteja com você. Ore comigo. Pai querido, nos ajude para tanto, Senhor, nos dando alegria do Teu Espírito Santo, nos movendo em direção à Tua santa boa vontade. Obrigado pelas advertências que nos dá diariamente na Tua palavra. Obrigado porque ainda há tempo de arrepender e buscar o Seu perdão. E nós o buscamos hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã terminaremos aqui, continuaremos, melhor dizendo, a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.